O título é Não Acabou. O que não acabou? A reforma não acabou. E é importante entendermos isso. O restaurar as verdades das Sagradas Escrituras não acabou com a reforma protestante, não acabou com Lutero, e nós temos que entender que até o tempo do fim, a reforma ela continuará. E o porquê eu estou trazendo este tema? Porque eu julgo ser extremamente relevante que entendamos alguns pontos que muitas vezes estamos retrocedendo na luz que Deus ele nos deu. Então Deus ele derramou muita luz sobre muitos assuntos e temas da sua palavra, mas em alguns temas vitais, alguns temas centrais da nossa fé, estamos retrocedendo, estamos rejeitando a luz para este tempo. E nós sabemos que, pela palavra de Deus, a caminhada cristã é como a luz da aurora, como a luz do nascer do sol. Vai crescendo mais e mais até ser um dia perfeito. Então, para recebermos mais luz, temos que viver a que já nos foi dada, para sim estarmos aptos para recebermos mais luz. Mas se ao vivermos a luz que nos foi dada, rejeitarmos a luz que Deus está nos enviando agora, nós estaremos retrocedendo e não podemos fazer isso. Então, eu julgo de extrema importância trabalharmos alguns pontos. Eu confesso que o tema de hoje será um pouco mais teológico, então se você se identifica com uma linha um pouco mais teológica, uma linha um pouco mais racional, tenho certeza que essa live será para você, e eu não me proponho a ser exaustivo naquilo que eu apresentarei também. Eu acredito que é possível que fique algumas lacunas, alguma interrogação ou outra, mas isso faz parte do processo, do aprendizado, do crescimento, e isso acaba instigando com que estudemos por conta, e isso é importantíssimo. Nós não podemos permitir que doutores, mestres da lei, pastores, líderes, membros, quem quer que seja, sirva de consciência para nós, sirva de consciência de crença, de pensamento. A nossa fé tem que estar baseada no assim diz o Senhor, não no assim diz o doutor. E muitos acabam pecando e se desviando da verdade, rejeitando a luz da verdade presente que Deus está derramando sobre o seu povo, porque confia no homem. E maldito aquele que confia no homem, como diz Jeremias. Nós temos que confiar em Deus, a nossa fé tem que estar baseada no assim diz o Senhor. Temos que ser como os bereanos, ouvimos, temos que investigar as Escrituras por nós mesmos. Porque se permitirmos que outras pessoas sejam e sirvam de consciência para nós, se essas pessoas estiverem trilhando um caminho de morte, de erro, de enganação, estaremos como um rebanho sendo conduzido para o abismo. Então nós temos que estudar por nós mesmos. Esse é o apelo inicial que eu faço. Estude a palavra, estude o assim diz o Senhor, estude os testemunhos por você mesmo. Não permita que pessoas sirvam de consciência para você. O maior direito, que é um direito sagrado que Deus deu para nós, é isso aqui, queridos, é a nossa consciência. E nós temos que ter uma consciência limpa diante de Deus, temos que viver de acordo com os ditames da nossa consciência. Ferir a consciência é uma atitude extremamente desastrosa. É uma atitude de autossabotagem, é uma atitude que vai te destruir completamente, trará imoralidades, desânimo, apostasia. Nós temos que seguir os ditames da nossa consciência diante de Deus. Isso é muito importante. Então, vamos trabalhar nesses temas. Se você tiver perguntas, questionamentos, se algum ponto aqui que eu trabalharei não ficar muito claro, pode perguntar. Pode perguntar depois, quando encerrarmos a live, lá nos comentários, depois eu vou dar uma olhada e posso te ajudar com um ponto ou outro, tudo bem? Então eu quero aqui propor um diálogo saudável. Vamos conversar, vamos arrazoar, como diz lá em Isaías capítulo 1, vamos dialogar de uma maneira saudável, debatendo saudavelmente ideias, não pessoas. E quando eu falo aqui debate, eu não estou falando num sentido acalorado, num sentido assim, acirrado, que um perde, o outro ganha, porque eu acredito que quando se trata de debate, quando um perde, os dois perderam.
Não é um perdeu, o outro ganhou. Se um perdeu, os dois perderam. Todos temos que sair ganhando, todos temos que sair aprendendo mais, crescendo mais, mais desejosos de estudarmos a palavra de Deus. Então, não quero propor essa linha de debate acalorado, em que o ego é inflado, em que o orgulho... Não, eu quero desfazer aqui o uso que eu fiz da palavra debate, eu quero falar a palavra diálogo, eu quero abrir aqui um diálogo, ok? Vamos, então, dar continuidade. Aqui temos uma imagem de Martinho Lutero, pregando as 95 teses no castelo de Wittenberg, no ano de 1517, no dia 31 de outubro. E essas 95 teses são acessíveis para lermos, para estudarmos, mas um ponto central na mensagem de Lutero foi a mensagem da justificação pela fé. Naquele contexto, o sistema papal era um sistema, e continua sendo, mas de uma maneira muito mais evidente, era um sistema opressor da consciência alheia, e a opressão sobre as pessoas, sobre a consciência das pessoas, é que para elas terem acesso aos céus, acesso à vida eterna, elas precisavam então participar de sacramentos, e dentre esses sacramentos existia a questão das indulgências, ou seja, era como se fosse de fato uma barganha com Deus. Então a Igreja Católica, no período das trevas, da Idade Média, naquele período escuro de fato, se tornou trilionária, porque doações, montantes absurdos de prata, de ouro, de terras, eram ofertados para que então essas pessoas, de alguma maneira, no desespero de quererem a salvação, de quererem herdar a vida eterna, o céu, elas pudessem ter acesso a todas essas coisas. E quando falamos aqui de consciência, queridos, abrindo aqui parênteses, como que as pessoas acabam tendo o domínio da nossa consciência? Sabe como? Elas dominam primeiramente o nosso sonho. Então elas dominam o nosso sonho. E para você ter acesso ao seu sonho, esses sistemas que podem ser instituições ou pessoas, elas dizem assim: você quer ter acesso ao seu sonho, então você vai me dar a sua consciência. E para você ter acesso a isso, você tem que fazer isso, isso, isso. Só que fazer isso, isso, isso fere diretamente a sua consciência, mas você se submete. Você fere a sua consciência para acessar o seu sonho. Ficou claro? Então as pessoas, sistemas que querem legislar, querem dominar a consciência alheia, primeiramente elas dominam o seu sonho. E queridos, nós não podemos permitir que isso aconteça. E eu acredito, se analisarmos, olharmos para a história, esse era o pior, né? Era o mais maligno, era a mais maligna conduta, né? Ação do sistema papal, ter o domínio sobre a consciência das pessoas, porque ela dominou o sonho. Quer ir para o céu? Então você tem que fazer isso. E muitas vezes fazer isso poderia ferir a consciência das pessoas, mas elas feririam porque elas queriam alcançar o céu e a vida eterna. E tem um texto de Ellen White aqui no Grande Conflito, página 148, e ela diz assim: a reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até o fim da história deste mundo. Lutero teve grande obra a fazer, transmitindo a outros a luz que Deus permitira brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras, e novas verdades se têm desvendado constantemente. E nós temos aí as bandeiras, né, da Reforma Protestante, né, os 5 solas, sola fide, sola Escrituras, solus Christus, sola gratia e soli Deo gloria. Então, são os 5 solas aí, as bandeiras que foram levantadas pela Reforma Protestante. Mas quando olhamos para a Reforma Protestante, ela teve a sua importância. Martinho Lutero foi, em Deus, um homem gigante, rompendo de todo esse sistema opressor da consciência das pessoas. Ele rompeu com tudo isso, foi chamado por Deus, realizou uma grande obra, dentre outros reformadores que conhecemos, John Hus, Wycliffe, podemos falar aqui de Calvino também, mas a reforma não terminou com esses grandes homens, a reforma continua.
E existe, então, um pecado que eu percebo que muitas vezes, como adventistas, cometemos, é que queremos trazer mensagens que tiveram no contexto da época da Reforma Protestante a sua importância, queremos trazer essas mensagens para a atualidade, como se fossem no todo a verdade revelada por Deus, ampliada, a luz progressiva. E esse é um erro tremendo. Eu quero trabalhar alguns desses pontos com vocês. Um dos pontos que eu já comentei é a questão da justificação pela fé. Martinho Lutero proclamou uma mensagem da justificação pela fé, mas a mensagem que ele proclamou não é a mesma mensagem que temos que proclamar. A mensagem que ele proclamou tem parte naquilo que temos que proclamar, mas é mais ampla a mensagem. É mais ampla. Eu quero trabalhar isso com vocês. Eu selecionei aqui 3 pontos que eu julguei ser importante comentar, e fiz uma pergunta: onde está o assim diz o Senhor para esses 3 pontos? Primeiro ponto, a imortalidade da alma. Onde está o assim diz o Senhor? Onde está o assim diz o Senhor, segundo ponto, para a justificação apenas forense, de que somos apenas declarados justos por Deus? Onde está o assim diz o Senhor para isso? Onde está o assim diz o Senhor para o pecado original? Eu quero trabalhar em cada um desses pontos, de uma maneira breve. Eu quero me deter mais no segundo e no terceiro ponto, mas trabalhar aqui esse primeiro ponto a respeito da imortalidade da alma, porque muitas vezes, querido, Satanás, ele veste as suas enganações de uma maneira tão sutil, de uma maneira assim tão disfarçada, que se nós não estivermos em Cristo e com o colírio do Espírito Santo, seremos enganados. Nós sabemos que não temos uma alma imortal, isso é muito claro, e eu quero ler aqui textos, né? Gênesis, capítulo 2. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser, se tornou um ser vivente, não passou a ter uma alma vivente. Então nós somos pó, mas a vida de Deus que ele nos concede, o fôlego de vida, que é a parte dos pensamentos, da moralidade, da mente, das emoções e etc. Esse é o fôlego de vida, e nós passamos então a ser uma alma vivente, não a ter uma alma vivente. Ou seja, quando morremos, não sai uma alma, uma entidade consciente de nós que vai para o céu ou para um suposto inferno, onde o diabo está lá torturando as pessoas, onde os demônios estão lá. Nós sabemos isso de cor e salteado como adventistas do sétimo dia. Mas eu quero aqui trabalhar um ponto muito vital, queridos, e talvez te pegue de surpresa no que eu falarei. Nós temos o relato da queda e a declaração de Satanás para Eva, que está aqui no versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Mas Deus disse que se eles comessem, Adão e Eva comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. Está aqui no capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. E Satanás disse: não, você não morrerá. Aqui, de uma maneira embrionária, escute bem, de uma maneira embrionária, podemos enxergar a doutrina da imortalidade da alma, do conceito de que existe uma alma dentro de nós, uma entidade chamada alma, que quando morremos, essa alma ela é imortal, ou seja, independentemente da maneira como você viveu, se você obedeceu, desobedeceu a Deus, viveu em transgressão da sua lei, você tem uma alma imortal. Mas nós sabemos que isso não tem respaldo nenhum na palavra de Deus. Pelo contrário, Ezequiel capítulo 18 diz claramente: a alma que pecar, esta morrerá. Então a alma morre, alma é o ser vivente, ok? A questão física, mental e espiritual, nós sabemos que somos um ser holístico, mas se analisarmos aqui Gênesis 3:4, nós não podemos enxergar aqui a questão da imortalidade da alma como uma questão de uma entidade dentro de nós, que a partir da morte sai de nós. Não, Satanás está falando o seguinte: você pode continuar vivendo em transgressão. É isso que ele está falando. Ou seja, todos aqueles que defendem que é possível ser salvo por Cristo, que é possível ir para o céu em transgressão da lei,
acreditam na imortalidade da alma. Porque existe uma condição para que a alma seja imortal. E aqui, alma, não estou falando mais da entidade que muitos creem nessa linha espírita, uma entidade dentro de nós, que sai de nós após a morte. Não, eu estou falando agora alma como um ser vivente. Todos aqueles que creem que serão salvos em transgressão, que Deus levará pessoas transgredindo a sua lei, pecadores para o céu, pessoas que ainda estão num pecado de obstinação, de rebelião contra Deus, acabam acreditando na imortalidade da alma. Existe uma condição para a vida eterna, e a condição é a obediência. Adão e Eva estavam no Éden, eles tinham acesso à árvore da vida, e para que eles continuassem vivendo eternamente, qual que era a condição? Obediência. Ah, mas pastor, depois da queda em pecado, a condição mudou. Agora a condição não é mais obediência, agora a condição é fé. Mentira. A condição continua sendo a mesma, obediência. Não há salvação na desobediência. Não há salvação na transgressão da lei. Não há salvação em pecado. Todos aqueles, até mesmo dentre nós, adventistas, que advogam uma salvação na desobediência, em pecado, na transgressão da lei, que pecaremos até Jesus voltar, são imortalistas. Creem na imortalidade da alma, ou seja, creem na declaração de Satanás em Gênesis 3:4. Você pode viver em transgressão, certamente não morrerás. Se você pecar, você viverá. Mas a Bíblia, ela dá um testemunho totalmente contrário a isso. A alma que pecar, esta morrerá. Então isso pode ter te chocado, mas nós temos que entender que muitas vezes Satanás, ele veste as suas enganações de uma maneira, uma roupagem muito discreta. E acabamos assimilando, até como adventistas do sétimo dia, argumentos que não têm respaldo bíblico. Não tem respaldo na síntese do Senhor. E eu acredito que eu me fiz bem claro do que eu estou falando. Vamos avançar. Segundo ponto. A justificação apenas forense. Eu vou explicar essa palavrinha aí, forense. Somos apenas declarados justos por Deus. Essa é a mensagem da justificação pela fé da reforma protestante. Essa é a mensagem da justificação pela fé da teologia reformada. Essa é a mensagem da justificação pela fé de Martim Lutero. Essa não é de uma maneira completa, a mensagem que, como adventistas do sétimo dia, temos que proclamar a respeito da justificação pela fé, da justiça de Cristo. O que significa a palavra forense? A palavra forense vem de fórum, vem de um ambiente de julgamento. Então, nós temos Deus como juiz. Eu vou aqui trabalhar no aspecto ilustrativo, ok? Nós temos Deus como juiz, nós temos a sua lei como a norma de justiça, nós temos o advogado de defesa e nós temos o advogado de acusação, no caso, Satanás. E o advogado de defesa, Jesus Cristo. E nós estamos no banco dos réus. Nós somos transgressores da lei de Deus, pecadores. Nós transgredimos a norma de justiça. Então, nós merecemos a condenação. Mas então nós temos um advogado de defesa, que não desculpa o nosso pecado, mas assume em nosso lugar o nosso pecado. E ele fez isso na cruz do Calvário. Então nós merecemos a condenação, nós merecemos a morte eterna, mas Cristo voluntariamente, João capítulo 10, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Jesus Cristo assumiu a nossa condenação na cruz do Calvário. E a partir do momento que eu creio no sacrifício de Cristo, exerço fé no sacrifício de Cristo, o Pai imputa, acredita a justiça de Cristo, a sua vida santa, o seu caráter perfeito, a sua vida perfeita, ele acredita na minha conta, na minha vida. Então, o Pai olha para mim através de Cristo. Ok? Eu vou aqui colocar a minha mão, pensem que eu sou o Pai, aqui minha mão é Jesus Cristo, você aí é você mesmo, né? O pecador, transgressor da lei. Então, o Pai está olhando para você através de Cristo. Cristo tem um caráter perfeito, Cristo tem uma vida justa e perfeita, você é pecador, mas acreditou, exerceu fé no sacrifício de Cristo. Então, o Pai olha para você através de Cristo. E ele olha para você e vê uma vida perfeita. Ele vê e olha para você um caráter perfeito, uma vida justa. Só que você não é justo, você é pecador. Mas ele te declarou justo em Cristo.
É uma declaração de justiça. O Pai sentencia, justo, não porque você é uma pessoa justa, mas porque você creu na pessoa justa de Jesus Cristo. E a justiça de Cristo, a sua obediência à lei, a sua vida perfeita, o seu caráter perfeito, é creditado na sua conta. Então o Pai olha para você através de Cristo. Ok, isso é maravilhoso e isso está correto. Mas não para por aí. Não para por aí. E antes de avançarmos neste tópico, nós poderíamos ler aqui diversos textos. Eu quero ler um texto aqui de Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha só o que diz Romanos 5, verso 1. E são muitos textos paulinos a respeito da justificação pela fé. Olha só Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E temos paz com Deus é no presente, não é no futuro, ok? Justificados, pois, mediante a fé, temos, isso é um presente contínuo, ou seja, a partir de hoje, continuamente, exercendo fé verdadeiramente em Cristo, eu tenho paz com Deus, ponto final, ok? Fui declarado por Deus justo em Cristo, a sua justiça foi imputada a mim, eu acreditei em Cristo, e a sua justiça foi imputada a mim. Fui declarado justo por Deus. Mas não para por aí. E Martinho Lutero, ele considerava o Evangelho de Tiago, se assim pudermos dizer, o livro de Tiago, a Epístola de Tiago, como um livro de palha. Ou seja, um livro que poderia ser descartado da Bíblia. E por qual motivo? Porque Martinho Lutero não conseguia conciliar Paulo com Tiago. Porque Paulo diz nas suas epístolas, justificados, pois, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao verso 9. Não somos justificados diante de Deus por obras, somos justificados pela fé. Mas quando vamos lá para Tiago, e eu quero ler aqui alguns versículos com vocês, nós temos declarações aparentemente contraditórias, aparentemente, que está aqui em Tiago, capítulo 2, versos 17, 22 e 24. Diz assim, ó, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Você percebe, verso 22, que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? Verso 24. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. E Martinho Lutero não conseguia conciliar Paulo com Tiago. Então ele falou, Tiago errou. Este livro não deveria estar na Bíblia. Só que será que nós, como adventistas, podemos usar o mesmo argumento? Será que podemos tirar Tiago da Bíblia? Será que podemos considerar o Evangelho de Tiago, o livro de Tiago, um livro de palha? Será que podemos sustentar apenas a mensagem da justificação pela fé de Martinho Lutero e rejeitarmos os outros versos da Bíblia, como aqui de Tiago, capítulo 2, verso 24, assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Não tem como fazermos isto, queridos. Precisamos entender de uma maneira mais ampla a mensagem da justificação pela fé. E abrindo parênteses aqui, né? Eu percebo que muitas vezes teólogos, doutores, acabam estudando em instituições que apresentam uma teologia reformada, uma teologia luterana, uma teologia calvinista, uma linha calvinista, uma teologia reformada que apresenta a justificação pela fé apenas como uma declaração de justiça, apenas como sendo forense, e trazem toda essa bagagem, todo esse vinho que acaba sendo de Babilônia, porque se nos mantermos apenas neste tipo de justificação pela fé, nesta compreensão da justificação pela fé, não é, o assim diz o Senhor, não é a verdade para este tempo, trazem este vinho de Babilônia para o nosso meio. E irmãos fazem isso, líderes da igreja, e principalmente teólogos. E eu acredito que o teólogo que teve mais visibilidade, já falecido, foi Desmond Forman. Ele estudou na Inglaterra, estudou com um grande teólogo, F.F. Bruce, que é de uma teologia reformada, bebeu de toda essa fonte e trouxe essa mensagem para o adventismo. E Ford, ele foi coerente com aquilo que ele passou a crer. Por que eu falo que ele foi coerente com aquilo
que ele passou a crer. Não estou falando que a mensagem dele era coerente, estou falando que ele foi coerente com ele mesmo. Porque a partir do momento que eu creio apenas numa justificação forense, qual que é o sentido do juízo investigativo? Qual que é o sentido do santuário celestial? Qual que é o sentido da purificação do santuário celestial? Não faz sentido nenhum. Porque se a expiação acontece na cruz, se a justificação é apenas forense, qual que é a necessidade de um juízo investigativo se eu já sou justo, se eu já fui declarado justo, se isso é algo presente e contínuo? Vocês entendem? Ford ele foi coerente com aquilo que ele passou a crer. Mas agora muitos querem sustentar a teologia de Ford, da justificação apenas forense, que ele trouxe desse ambiente, dessas faculdades, desses teólogos de uma linha reformada, ele trouxe isso para o adventismo, e muitos querem beber da mesma fonte, mas sustentar ainda o santuário celestial, sustentar ainda o juízo investigativo, sustentar a purificação do santuário celestial, e acabam sendo incoerentes. Você quer acreditar como Ford acreditou? Então deixe de acreditar no santuário celestial, deixe de acreditar no juízo investigativo, deixe de acreditar na purificação do santuário celestial. Seja coerente com aquilo que você passa a crer. Então nós não podemos voltar para uma luz lá do passado, que no contexto da Reforma Protestante foi uma luz poderosa e libertadora, mas nós não podemos ficar com a luz lá do passado apenas. Temos que progredir, temos que receber a luz que Deus está derramando sobre essa mensagem da justificação pela fé. E como que eu posso conciliar Paulo com Tiago? Ora, a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, fazendo parte da justificação pela fé, fazendo parte da justiça imputada, existe a justiça comunicada. O perdão de Deus é um convite à obediência. O fruto da fé genuína é uma vida em que revelará obras de justiça, obras de Cristo em nós. E nós iremos trabalhar um pouquinho mais a respeito disso. Então eu não posso receber o perdão sem receber o poder para obter a vitória sobre aquele pecado que eu caí para pedir perdão. Não é uma coisa ou outra, não é o perdão ou o poder, não é a justiça imputada ou a justiça comunicada. É uma e outra. É Cristo na cruz e Cristo no santuário celestial. Ficou claro? É o perdão e é o poder. É a fé e as obras. Nós temos que entender que fé e obras, elas são como se fossem remos de um barco. Fé e obras. Se eu tenho apenas obras, ficarei girando em círculo. Se eu tenho apenas fé e não é revelada por obras, não progredirei. Não é uma fé genuína. Como toda fé, como toda obra sem ser feita pela fé em Cristo, é trapo de imundícia. É uma obra morta também. Ficou claro? Então a fé, ela é uma fé que atua pelo amor. Fazendo parte da fé genuína e verdadeira, existe a obediência. Fazendo parte da justiça imputada, do ser declarado justo, existe uma vida transformada. E neste ponto eu gosto muito de citar João capítulo 8, a história da mulher adúltera. Para mim, este relato, ele ilustra muito essa questão da justificação pela fé. A mulher foi pega em adultério, os acusadores a trouxeram até Cristo, colocando Cristo numa situação extremamente complexa, porque se Cristo falasse para que ela não fosse apedrejada, ele estaria indo contra a lei de Moisés, e o Messias não poderia ir contra a lei de Moisés, e ele seria acusado por isso pelos líderes judeus, e ele também não poderia sentenciar uma condenação sobre ela, porque apenas o Império Romano poderia fazer isso. E se ele fizesse isso, ele seria perseguido pelo Império. Então ele ficou numa situação extremamente complexa. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, nós sabemos o relato, ele agachou no chão e começou a escrever na areia os pecados de todos aqueles acusadores. E eles começaram a ser acusados pela própria consciência deles. E Cristo disse, sendo pressionado pelos acusadores: "E aí, Senhor, o que tu dizes? O que é para fazer?" E ele disse: "Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra." E os acusadores foram embora sendo acusados pela própria consciência. Mas Jesus ficou ali. Jesus tem pecado? Tinha pecado? Não, de maneira nenhuma. Jesus era o único que poderia apedrejar aquela mulher. Mas o que ele diz? "Mulher, onde estão os teus acusadores?"
E ela diz, foram todos embora. Nenhum restou, ninguém ficou. Então aquela mulher pensou que seria naquele momento, quem sabe, apedrejada por Cristo. Aquela mulher pensou que seria rejeitada por Cristo. Mas o que Cristo fala para ela? Eu tampouco te condeno. Ou seja, eu te perdoo. Eu te declaro justa. Eu estou te dando o meu perdão. Vá e não peques mais. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos aí a verdadeira mensagem da justificação pela fé. Nós temos, então, a justiça imputada, o perdão, e o vá e não peques mais. De que maneira? Como que aquela mulher saiu da presença de Cristo? Agora que ele me perdoou, eu vou adulterar, eu vou continuar me prostituindo. De maneira nenhuma que ela saiu dessa maneira. Ela saiu de que maneira? Eu vou viver por esse homem. Esse homem me salvou, esse homem me redimiu, esse homem mudou a minha história, esse homem me trouxe esperança, perdão. Quem é ele? Eu quero conhecê-lo mais, eu quero acompanhá-lo, eu quero ser uma seguidora dele, eu viverei por ele, eu quero obedecê-lo, eu quero amá-lo de todo o meu coração. E é aí que está a fonte do vá e não peques mais. É o amor, é a gratidão e é o poder de Deus unido com a escolha humana. E a escolha humana ela é voluntária, ela não é coagida. Deus ele não força a nossa obediência, ela deve ser espontânea e voluntária. Ou seja, gratos por tudo aquilo que Deus fez e tem feito na nossa vida, nós voluntariamente entregamos a nossa escolha, a nossa vontade a Ele, de obedecê-lo. Nós não temos este poder, mas Ele comunica o poder para sermos obedientes. E não apenas sermos declarados justos, mas sermos agora justos em Cristo Jesus. Então, queridos, Cristo ele não apenas morreu por nós, mas ele quer também viver em nós. Essa é a maravilha do Evangelho. Ele não apenas morreu na cruz por nós, mas ele vive para interceder por nós, para derramar sobre nós a promessa do Pai e do Espírito Santo, porque ele quer viver em nós. Ele quer purificar, restaurar a nossa vida, restaurar a imagem moral de Deus, e este é o cerne do Evangelho. Qual que é o cerne do Evangelho? Restauração da imagem moral de Deus no homem. A transformação do caráter. Você pecou porque você é egoísta? E você se arrependeu genuinamente? Você entendeu que este pecado que você cometeu diante de Deus, ele é extremamente maligno, é ofensivo diante de Deus, entristeceu o coração de Deus? Você sentiu tristeza por isso e quer agora abandoná-lo? E busca Cristo do jeito que você está, e ele vai te dar o arrependimento genuíno e verdadeiro para você abandonar esse pecado? Você teve isso, louvado seja Deus, mas não para por aí. Cristo ele quer te dar poder para você vencer o egoísmo, para que você não caia novamente neste mesmo pecado que você cometeu. Ele quer mudar a sua natureza, ele quer mudar a sua mente, ele quer mudar a maneira como você vive, como você pensa, como você age. Ele quer transformar a sua vida. E aquilo que deve nos motivar é o amor, é a gratidão. Então a justificação, ela não é apenas forense. Ela também é comunicada, fé e obras, perdão e poder. Eu quero aqui trabalhar com alguns textos com vocês. E depois voltaremos para a questão do pecado original. Vamos ler. Olha só esse texto, como ele é claro. Desejado de todas as nações, página 540. A lei de Deus requer justiça. O que é justiça? Vida justa, caráter perfeito. E isso não tem o homem para dar. Eu não tenho isso para dar diante de Deus, de acordo com aquilo que a lei requer. Eu não tenho. Não pode satisfazer as reivindicações da santa lei divina. Mas Cristo, vindo à terra como homem, viveu vida santa e desenvolveu o caráter perfeito. Estes oferece ele como dom gratuito a todos quantos o queiram receber. Sua vida substitui a dos homens. Assim nós obtém remissão de pecados passados mediante a paciência de Deus. Ok? Justificação forense. Somos declarados justos, justiça imputada. Ponto final. Porém, mais que isso, Cristo lhes comunica os atributos divinos, forma o caráter humano segundo a semelhança do caráter de Deus. Uma esplêndida estrutura de força e beleza espirituais. Assim, olha só esses termos, assim a própria justiça da lei se cumpre no crente em Cristo. Ou seja, diante da lei não somos apenas
em Cristo declarados justos pela sua justiça, mas somos feitos justos também pela sua justiça. É Cristo em nós. Deus, então, ele pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Romanos 3:26. É interessante, queridos, que a lei de Deus, ela precisa ser obedecida. A condição da vida eterna é a mesma, é obediência. Mas como nós, que somos transgressores, podemos obedecer essa lei? Em primeiro lugar, somos transgressores da lei, então merecemos a morte. Cristo solucionou este problema, Deus solucionou este problema. Ele morre em nosso lugar. Então, a partir da fé em Cristo, eu recebo o seu perdão. Ok, mas agora eu me tornei obediente à lei? Não. Eu só agora, diante da lei, não sou condenado. Mas eu preciso agora obedecer esta lei. De que maneira? Cristo quer viver em nós. Então, a lei te conduz a Cristo, como diz Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 24. A lei nos serviu de aio, de tutor a Cristo. A lei te conduz a Cristo e Cristo te conduz à lei. A lei fala, você é pecador, merece a morte. Você precisa desesperadamente de um substituto, de um salvador. Daí vem Cristo e diz, eu posso te dar vida, eu posso te dar perdão, mas eu quero te dar poder para você guardar a lei. Então Cristo te dá a mão e te leva para a lei. Para que você, pelo poder de Cristo, pela justiça de Cristo, pela vida de Cristo em você, você cheio do Espírito Santo, você possa, diante da lei, ser justo em Cristo. E existem textos e textos que eu poderia colocar aqui, queridos, mas tem um texto do livro Parábolas de Jesus que Ellen White diz, a justiça de Cristo não é uma capa que encobre pecados. Não é uma capa para encobrir pecados. Então, aquela imagem, né, de um homem com trapos de imundícia, e Jesus Cristo trazendo um manto resplandecente, cobrindo esse trapo de imundícia, é uma imagem mentirosa. É uma imagem diabólica. Cristo, ele remove o trapo de imundícia. Ele perdoa e ele purifica. Isso é estar completamente coberto com a sua justiça. Não apenas a imputada, mas a comunicada. É o perdão e o poder. A melhor imagem seria agora um homem nu e sendo vestido pela justiça de Cristo. Não um homem com trapos de imundícia e Cristo encobrindo pecados. Não. Essa imagem não faz jus à mensagem ampla e completa da justificação pela fé. É mais que isso, não é apenas perdão, mas também é poder. Vamos ler outro texto a respeito disso. Não são palavras minhas, são palavras de Ellen White. Olha só o que ela diz. A condição de vida eterna é hoje justamente a mesma que sempre foi. Exatamente a mesma que foi no paraíso antes da queda de nossos primeiros pais. Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça. Uau, é a mesma condição? De que maneira? É o que Cristo disse para o jovem rico, quer entrar na vida? Então guarda os mandamentos. Jesus não estava ali fazendo uma apologia, defendendo a salvação meritória, a salvação pelas obras. Ele estava falando o seguinte, você quer entrar na vida? Obedeça, mas como que você pode obedecer? Eu te darei perdão e poder. E pelos méritos de Cristo, pelo poder de Cristo, pela justiça de Cristo, eu guardarei os mandamentos de Deus. Se a vida eterna fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, correria perigo a felicidade do universo todo. Estaria aberto o caminho para que o pecado, com todo o seu cortejo de infortúnios e misérias, se imortalizasse. Era possível Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus, mas deixou de o fazer. E devido ao seu pecado, nossa natureza se acha o quê? Decaída, e não podemos tornar-nos justos. Nós não podemos, por nós mesmos, diante da lei de Deus, daquilo que a lei requer, vida justa, caráter perfeito, nós não podemos, por nós mesmos, sermos justos. É impossível, é impossível. Visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Mas Cristo nos proveu um meio de escape. Viveu na terra em meio de provas e tentações como as que nos sobrevêm a nós. Viveu uma vida sem pecado. Morreu por nós e agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos sua justiça. Se vos entregardes a Ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis então, por pecaminosa que tenha sido vossa vida, considerados, declarados justos por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter.
e sereis aceito diante de Deus exatamente como se não houvesseis pecado. Ou seja, o Pai vai olhar para você através de Cristo, declarado justo, justificação forense, justiça imputada, e louvado seja Deus por isso. Porém, não para por aí, não para por aí. E ainda mais, Cristo mudará o vosso coração. Nele habitará pela fé e contínua submissão de vossa vontade a Cristo. Deveis manter essa ligação com Ele, é o ramo na videira, sorvendo constantemente vida, poder, energia. E o que é isso? É a oração, é o relacionamento íntimo e constante com Cristo. Os frutos estão em nós, porém os frutos não são nossos, os frutos são de Cristo em nós. Os frutos são de Cristo em nós, é a justiça de Cristo que nos faz obedecer à lei, não tem mérito nenhum. A entrega da vontade a Deus não tem mérito nenhum, não é meritória. É apenas algo que devemos desempenhar, porque a base do grande conflito do universo de Deus é o livre-arbítrio, e compete a nós exercê-lo, a entrega da vontade ao Pai, e Ele dará poder para vivermos uma nova vida. Deveis manter essa ligação com Ele, João 15, e enquanto isso fizerdes, Ele operará em vós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Podereis então dizer, a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Disse Jesus a seus discípulos, não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós, ou seja, Ele habita em nós. Assim, atuando Cristo em vós, manifestareis o mesmo Espírito e praticareis as mesmas obras, obras de justiça e obediência. Nada temos, pois, em nós mesmos, de que nos possamos orgulhar. Nenhum fio da justiça de Cristo imputada e comunicada tem ali mérito humano, algo que nós tecemos. Não, é tudo Cristo. É a vestimenta que Deus colocou sobre Adão e Eva no Jardim do Éden. Não temos nenhum motivo para exaltação própria. Nosso único motivo de esperança está na justiça de Cristo a nós imputada e naquela atuação do seu Espírito em nós e através de nós. Essa é a mensagem ampla e completa da justificação pela fé. É um poderoso Salvador, é um poderoso Redentor que morreu e ressuscitou e intercede por nós para nos dar tanto perdão como poder. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdão e poder, perdão e purificação. Paulo proclamou esta mensagem, só que Tiago ele foi um pouco mais claro em relação à importância das obras como evidência da verdadeira fé. E Paulo e Tiago estão em completa harmonia, algo que Martinho Lutero não compreendia. Ele estava saindo de densas trevas, e a luz que ele contemplou foi maravilhosa, porém a luz é mais maravilhosa ainda. E Deus nos deu essa mensagem que deve ser proclamada com poder a todo mundo. Essa é a terceira mensagem angélica, essa é a mensagem de João, de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Isso não é simbólico, não. Eles guardam literalmente os mandamentos de Deus, não apenas a letra da lei, mas o espírito da lei, o caráter deles reflete o caráter de Cristo, de amor, de misericórdia, justiça, santidade e bondade. Qual que é a dificuldade de entendermos isso, queridos? E eu repito algo aqui que eu falei na outra live, não podemos nos colocar ao lado de Deus sustentando os argumentos do diabo. E quais são os argumentos? E aqui eu quero mencionar um. É impossível guardar os mandamentos de Deus. É impossível, pecaremos até Jesus voltar. Isso é diabólico, é Satanás que usa esse argumento, não é filho de Deus. A vida de Jesus Cristo testemunhou totalmente o contrário, e a nossa vida também tem que ser esse testemunho. A vida de Abel foi esse testemunho, a vida de Enoque foi esse testemunho, a vida de João Batista foi esse testemunho, e de muitos outros homens que eu poderia aqui mencionar. Homens que, como nós, eram pecadores, mas pela justiça de Cristo venceram o pecado. Em Cristo, por Cristo, com Cristo, para Cristo. Tudo é Cristo. Cristo é o começo e o fim. Ele é o alfa e o ômega, ele é tudo em todos, como Paulo diz em Colossenses. Ele é tudo em todos, não existe mérito nenhum, queridos. Mas ele quer nos cobrir plenamente com a sua justiça. Então, nosso único motivo de esperança está na justiça de Cristo, a nós imputada, e naquela atuação do seu Espírito em nós e através de nós, ou seja, na sua justiça comunicada. Isso é importante? Claro que é.
mas isso também é tão importante quanto. É o que Cristo fez por nós e o que Ele quer fazer em nós. Não basta crer em Cristo, e aí vem a necessidade de um juízo investigativo, não para Deus, mas para os anjos e para os mundos que não caíram em pecado, a respeito do professo povo de Deus. Quem que entra no juízo investigativo? O professo povo de Deus. E quais são os pecados que estão sendo purificados do santuário celestial? Pecados confessados. Então, pecado, esse debate artificial, pecado involuntário, pecado da ignorância, isso não tem nada a ver com juízo investigativo. Cristo morreu na cruz pelos pecados de ignorância e ponto final. Porém, Deus não imputará culpa sobre nós de pecados que nem sabemos que estamos cometendo. Isso não entra em pauta no juízo investigativo. O que entra em pauta no juízo investigativo? Pecados confessados ou pecados não confessados, ou seja, pecados voluntários e conscientes. Não existe pecado voluntário inconsciente. Eu sabia que era errado, mas eu fui lá e fiz, mas eu não queria fazer. Isso não existe. Você fez porque você queria. Você fez porque você exerceu o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha. A natureza pecaminosa não tem domínio sobre nós. Não estamos debaixo do pecado, mas estamos debaixo da graça. Não somos mais escravos do pecado. Não usamos mais nossos membros como escravos do pecado. O que nós temos que entender é que a nossa vontade ainda está deturpada. Nós precisamos entender ainda o poder e a importância do exercício da vontade. E não ficarmos nos auto-sabotando, arrumando desculpa. Eu fiz Romanos 7, o bem que eu queria fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não queria, eu acabei fazendo. Quem sabe eu faço uma live aqui sobre o homem de Romanos 7, só que Romanos 7 eu acho que é o capítulo mais mal interpretado e mal usado no mundo cristão e por muitos teólogos também, adventistas e doutores, supostos doutores da lei, no nosso meio, desviando o povo de Cristo e da verdade. Temos que estudar a verdade por nós mesmos. É importante enfatizarmos a cruz de Cristo? Claro que é, mas a obra de Cristo no santuário celestial é tão importante quanto. E falando aqui sobre o juízo investigativo, Deus ele não precisa investigar, ele sabe quem é verdadeiramente e genuinamente cristão ou não, de quem a fé é genuína ou não. Porém, os anjos não sabem disso, os mundos não caídos em pecado não sabem disso. E eles precisam estar cientes do porquê fulano de tal, que se diz cristão, está sendo salvo, e o porquê o mesmo cristão, que frequenta até a mesma igreja lá, que se diz cristão, adventista do sétimo dia, que crê em Cristo, que exerce fé, não está sendo salvo. Isso precisa ficar patente para todo o universo. Isso é tão básico da nossa teologia, queridos, é tão primordial, é tão fundamental, que não deveria existir nenhum tipo de mal-entendido. Então, quem é aquele que será aprovado? Quem é aquele que terá o direito dos seus pecados serem purificados do santuário celestial? Quem tem uma fé genuína. Quem está coberto com a justiça de Cristo, tanto a imputada como a comunicada, que tem uma vida transformada, uma vida purificada, não apenas o perdão, mas o poder. São esses que serão aprovados pela justiça de Cristo, pelos méritos de Cristo. Porém, aqueles que, não sendo hipócritas, dizem, eu creio em Cristo, mas continuam se auto-sabotando, vivendo uma vida de pecado em pecados de rebelião, esses não serão aprovados do juízo. Porque, queridos, a gente tem que entender o seguinte, a salvação é mérito de Cristo, mas a perdição é pela rejeição dos méritos de Cristo. Todos somos pecadores, mas por que alguns serão salvos? Porque creram na graça, creram na justiça de Cristo. Eu estou trabalhando a justiça de Cristo como imputado e comunicado. Ok. E quem que não foi salvo? É porque é pecador? Não, todos somos pecadores. Mas por quê? Porque rejeitou a justiça de Cristo. Rejeitou a justiça não apenas imputada, mas rejeitou também a comunicada. Rejeitar a comunicada é rejeitar a imputada. É um pacote só. É um pacote só, não tem como receber o perdão, não receber o poder. Não tem como. Não tem como. Se você diz e pensa que foi perdoado, mas continua ainda em pecado, naqueles pecados conscientes que você tem pedido perdão a Deus, é porque você não se arrependeu verdadeiramente. E se você não se arrependeu verdadeiramente, consequentemente, você não recebeu o perdão de Deus. É simples assim o raciocínio. Isso é alarmante, isso é muito preocupante. E precisamos entender essa verdade como ela é em Cristo Jesus. Se você quer crer, e eu respeito o seu direito,
de crer na justiça imputada apenas, seja coerente e saia da igreja adventista. Faça esse favor para o reino dos céus. Eu estou falando com muita educação. Faça esse favor. Seja coerente e vá para uma igreja evangélica. Vá para uma igreja que defende uma teologia reformada. Porque hoje a moda é católico que não acredita em Maria, é adventista que não acredita na justiça de Cristo. Cada um quer ser aquilo que pretende ser, eu quero ser adventista, mas do meu jeito. Eu quero ser católico do meu jeito. Seja do jeito que é para ser. Se você é adventista, você tem que crer no que a igreja adventista prega. Agora, você quer trazer as coisas de Babilônia, trazer para o adventismo e dizer que você é adventista, você não é adventista. Seja coerente com você mesmo. Na sua consciência, seja coerente. E para de atrapalhar a obra de Deus. Para de atrapalhar a mensagem para esse tempo, de trazer uma crise de identidade para o adventismo, de tentar abalar as estruturas do adventismo, de conduzir pessoas, o rebanho de Deus, para a apostasia, para o aprisco. Para o aprisco não, para o abismo. Para o aprisco do diabo, não para o aprisco de Deus. Eu tenho que dar essa exortação, queridos. Então é uma mensagem maravilhosa essa, de perdão, de poder, de que você pode vencer em Cristo e ter uma vida diferente, mas é uma mensagem de exortação para aqueles que ainda insistem em trazer da teologia reformada para o nosso meio conceitos que não estão de acordo com o adventismo. Para de fazer isso em nome de Jesus Cristo. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Nós temos que ser coerentes com a nossa fé. Terminando esse tópico aqui. Cristo em vós, a esperança da glória. Aquilo que Jesus nos dá mediante a fé não é apenas o perdão dos pecados, mas também o poder para vencer o pecado. Jesus morreu pelos nossos pecados e vive para nos dar a vitória sobre o pecado. Sua morte por nós, justiça imputada, e sua vida em nós, justiça comunicada. Não somos apenas declarados justos em Cristo, somos também feitos justos em Cristo. E aqui vem um ponto que eu me segurei para não comentar antes, que é o que eu lerei agora. A santificação também é pela fé. E as obras do crente são a justiça de Cristo, não são as obras dele. Jamais podem ser comparadas com trapos de imundícia, da imundícia, Isaías 64:6. Eu já ouvi pessoas que creem na justiça imputada, mencionando que a santificação e as obras do crente são trapos da imundícia. Isso é dizer que a vida de Cristo em nós e as obras de Cristo em nós, os frutos da videira em nós, ramos, você está falando que a justiça de Cristo é um trapo da imundícia. Isso é blasfêmia, isso é uma heresia, isso é um absurdo. Você deveria, como todos nós, colocar a boca no pó e se humilhar diante de Deus. Nunca mais fale isso se você já falou isso. Creia que a santificação também é pela fé. E a santificação e as obras da santificação em nós não são nossas obras, mérito nosso, é a justiça de Cristo em nós, é a vida de Cristo em nós. Eu não posso chamar a justiça de Cristo de trapo da imundícia, pelo contrário, é tudo para nós, queridos. Cristo é tudo para nós, a justiça de Cristo é tudo para nós. Assim como aceitamos sua morte por nós na cruz para o perdão de nossos pecados, é nosso privilégio aceitar sua própria vida em nós, a fim de que o pecado seja vencido. Portanto, o que Jesus nos dá é tanto sua morte quanto sua vida. Eu poderia ler aqui esses 3 textos, mas o horário está avançado, eu tenho outros temas para trabalhar aqui com vocês. Eu preciso de mais uns 15, 20 minutinhos. E essa é a verdadeira mensagem da justificação pela fé. É a justiça pela fé. Essa é a mensagem da justiça de Cristo. Cristo, justiça nossa. Cristo em nós, a esperança da glória. Apresentando todo homem perfeito em Cristo. Esse é o mistério de Deus que se cumprirá no seu povo. Cristo no seu povo. O seu povo refletindo perfeitamente o seu caráter de amor, misericórdia, justiça e bondade. Os preceitos da lei. Aquilo que a lei requer se cumpre na vida do crente em Cristo. Não apenas pela justiça imputada, mas também pela comunicada. E louvado seja Deus. E temos que viver pregando essa mensagem, temos que morrer pregando essa mensagem. Temos que estudar esta mensagem por nós mesmos. O outro ponto que eu quero aqui, por fim, trabalhar com vocês, irmão Valdomiro, posso falar aqui mais uns 15, 20 minutinhos ou não? Com certeza, pastor. Pode falar 15, 20, 30, pode ir em frente aí que está sendo um prazer. Pode continuar. Maravilha. Fique à vontade.
Esse é um assunto um pouco mais delicado, e é a respeito dele que eu falei no início, que pode ser que fiquem algumas lacuninhas, algumas coisinhas que precisarão depois serem mais lapidadas. Eu não estou sendo exaustivo nessa apresentação, né, principalmente a respeito desse tema, mas eu quero abordá-lo, e eu quero incentivá-lo, quero instigá-lo a estudar por conta. É isso que eu quero fazer, essa é a minha ideia, essa é a minha proposta, tá? Eu não quero colocar um ponto final, mas a minha ideia é que eu apresente argumentos que você considere, que você pondere, que você reflita e vai estudar por conta, vai estudar a Bíblia e os escritos de Ellen White também, ok? Pecado original. O que seria o pecado original? O pecado original ele foi concebido por Agostinho, que foi um dos pais da igreja, ali no quarto século, e ele desempenhou ali um papel que teve a sua importância no contexto, e posteriormente, por Martim Lutero ser um monge católico, ele bebeu de Agostinho. E quando ele saiu do catolicismo, e a ideia de Lutero não era sair do catolicismo, mas reformar o catolicismo, era uma proposta de reformar o catolicismo, porém, a religião, ela jamais aceita uma reforma, ela é dogmática, ou seja, fechada nas suas crenças. E quando Martim Lutero apresentou a mensagem da justificação pela fé, ele tinha ainda uma bagagem do catolicismo. Ele bebeu de Agostinho. Então, a teologia reformada, tanto a teologia luterana como também Calvino, tem como base a questão do pecado original, a questão da depravação total. E o que seria o pecado original? Que Adão pecou e a culpa de Adão passou para todos. Ou seja, não apenas as consequências do pecado de Adão passaram para todos, mas a culpa também passou para todos. E aí existem várias interpretações, várias formulações, vamos dizer assim, do conceito de pecado original. É um debate, um assunto muito teológico. Mas alguns sustentam que Adão, como representante e cabeça da humanidade, por ele ter pecado, todos pecaram em Adão. Ou seja, eu nasço pecador. Se eu estava de uma maneira lá no sêmen de Adão, de uma maneira embrionária, eu estava lá presente em Adão, e por ele ter pecado, eu também pequei, e por ele ser culpado, eu também sou culpado, então significa que toda a sua posteridade nasce pecadora. Toda a posteridade nasce culpada. Então vem aí o conceito, né? Nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque nascemos pecadores. Será que este pensamento está correto? E foi em cima de Romanos 5,12, a gente poderia trabalhar muito mais esse versículo aqui, mas o foco não será esse. Romanos 5,12 foi deste versículo que Agostinho formulou o conceito do pecado original, e diz assim o texto: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, por Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A pergunta que surge é, quando todos pecaram? Existem outras traduções que diz, por isso que todos pecaram. Isso muda totalmente a compreensão do texto. E essa expressão por que foi traduzida aqui, são duas palavrinhas em grego extremamente complexas de serem traduzidas. Então é um versículo que tem sido assim debatido há séculos pelos teólogos da sua real interpretação. E não podemos nos basear num texto, num versículo apenas de difícil interpretação e tradução e criarmos toda uma teologia que altera o todo, que altera de uma maneira completa toda a compreensão de como somos salvos, da questão cristológica, da natureza humana de Cristo, da realidade do pecado, da questão soteriológica da salvação, como somos salvos. Ficou claro? A gente não pode criar um castelo em cima de uma pedrinha. Entendem isso? Isso até é uma regra de hermenêutica. Textos claros lançam luz, é uma regra de interpretação da Bíblia. Textos claros lançam luz sobre textos mais difíceis de serem interpretados, e não o contrário.
ok? Mas vamos avançar aqui. Será que nascemos pecadores? Seria a natureza pecaminosa pecado? Vamos trabalhar então sobre a definição de pecado na Bíblia. E aqui eu quero trabalhar de uma maneira rápida, porque a Bíblia é muito objetiva. 1 João capítulo 3, verso 4. Olha só o que diz 1 João 3, 4. O que diz aqui 1 João 3, 4? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Eu quero assim, se eu pudesse colocar em negrito as minhas palavras audíveis, eu colocaria: essa é a única definição de pecado. Essa é a única definição de pecado. Mas, pastor, encontramos outros textos, como Romanos 14, Tiago capítulo 4, Salmo 51, uma suposta, né, outra definição de pecado lá do Salmo 51. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que essa é a única, de 1 João 3,4, definição abrangente do que é pecado. É claro que existem outras definições específicas do que é pecado. Ou seja, aquilo que não provém de fé é pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Então, aquilo que não provém de fé é transgressão da lei. Aquilo que eu sei que é certo para ser feito e não faço é pecado. Ou seja, aquilo que é certo para ser feito e eu não faço é transgressão da lei. Esses outros textos não estão trabalhando de uma maneira paralela com 1 João 3,4, mas de uma maneira inclusiva com 1 João 3,4. Ou seja, a única definição abrangente do que é pecado é: o pecado é transgressão da lei. Agora, dentro desta definição, existe um universo de definições específicas do que é pecado. Mas, para nós trabalharmos este tema de uma maneira mais refinada, né? Trabalharmos de uma maneira mais refinada, nós precisaríamos entender que a lei de Deus, ela não julga apenas ações exteriores, mas também pensamentos, intentos, motivações. De que a lei de Deus expressa toda a vontade de Deus e revela o caráter de Deus. Então, a lei de Deus, ela é ampla em suas reivindicações. Quem crê, como eu creio, que 1 João 3,4 é a única definição de pecado, eu não estou crendo e falando aqui que eu creio que apenas ações exteriores é pecado. Eu não estou falando isso. Eu estou falando também que motivações errôneas é pecado, que um caráter defeituoso e pecaminoso é pecado, porque a lei abrange tudo isso. Então, se eu tenho uma compreensão errada da lei, eu terei uma compreensão errada do que é pecado. Por qual motivo? Porque é a lei que revela o pecado. Romanos capítulo 7, é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado, porque sem lei está morto o pecado, sem lei não tem pecado. O raciocínio, ele é lógico, ele é óbvio, ele é linear. O que revela o pecado? A lei. Se não tem lei, não tem pecado. Então, se eu falar, olha só, a aberração teológica de advogar que existem outras definições de pecado sendo trabalhadas em paralelo com 1 João 3,4. Se existe um pecado que não é transgressão da lei, qual que é a outra norma de justiça de Deus, que não é a lei? Porque eu estou falando que existem pecados que não são transgressão da lei. Qual que é a outra norma de justiça que revela que esse pecado, que não é transgressão da lei, é pecado? E que norma é essa que será usada no juízo para revelar aquele pecado que não é transgressão da lei como pecado? Que norma é essa de justiça? Eu desconheço outra, queridos. A única que eu conheço é essa aqui, ó. É o assim diz o Senhor. É a sua lei. Então é ilógico, é extremamente incoerente e beira a uma aberração teológica advogar que, paralelamente com 1 João 3,4, existem outras definições de pecado. Existem outras definições, porém, inclusivas a de 1 João 3,4. A única definição abrangente de pecado na Bíblia é que pecado é transgressão da lei. E ponto final. Isso é muito claro nas Sagradas Escrituras. Agora vem a questão, natureza humana, natureza pecaminosa é pecado? Sim ou não? Natureza pecaminosa é pecado?
Como eu disse, eu não quero ser exaustivo, mas eu quero apresentar aqui. O que recebemos de Adão como herança? Vamos trabalhar aqui um pouco a respeito disso. Isso está aqui no PowerPoint. Primeiro ponto, nós recebemos de Adão aquilo que eu cunhei como morte natural. Morte natural. Nós não recebemos de Adão a morte eterna. Nós recebemos de Adão a morte natural, a morte como consequência dos seus pecados. Vamos entender aqui. Deus disse para Adão e Eva, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem, vocês morrerão. Adão e Eva comeram. Por que eles não morreram no mesmo dia da transgressão? Porque eles mereciam o deixar de existir, a morte eterna. Mas por que eles não morreram no mesmo dia da transgressão? Porque Deus tinha um plano. Apocalipse 13, verso 8. Gênesis 3, verso 21. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, eles mereciam a morte eterna. Eles mereciam a morte eterna, mas o cordeiro foi morto no lugar deles, e Deus deu a eles um tempo de graça, uma segunda chance. Uma segunda chance. E nesta segunda chance, neste tempo de graça, o caráter deles precisaria ser agora transformado. Eles precisariam ser constantemente, continuamente perdoados e pelo poder de Deus transformados para serem obedientes à lei de Deus. Todo aquele aspecto que nós trabalhamos. Então, a morte que Adão morreu, depois daí de 900 e poucos anos, não foi a morte eterna. Foi a morte como consequência do seu pecado. Ou seja, ele saiu do Éden, não tem mais acesso à árvore da vida, e como consequência ele deve morrer. Ele não tem acesso mais à árvore da vida. Consequentemente, ele morrerá. E por que ele viveu tanto tempo? Um corpo mais vigoroso. Nós sabemos disso, os antediluvianos, eles não tinham toda essa degradação por causa do pecado. Então, o que Adão deixa como legado para sua posteridade? Não a culpa, não a morte eterna, mas a morte natural, a morte como consequência do seu pecado. Então, por que um bebezinho morre? Porque ele é filho de Adão, e não porque ele é pecador. Porque ninguém nasce culpado e pecador. A culpa repousa sobre o transgressor da lei, porém a sua posteridade herda as consequências do pecado. Adão pecou, a culpa é dele. E se ele não tivesse se arrependido, a culpa é dele, e ele pagaria pela sua culpa. Mas a sua posteridade, por Adão ser o representante da humanidade, herda as consequências do seu pecado. E quais são as consequências? Nós já nascemos fora do jardim do Éden. E nós nascemos com aquilo que nós podemos entender como natureza pecaminosa, que são tendências herdadas. É a lei da hereditariedade. Eu quero trabalhar aqui num texto com vocês. Olha só que interessante. E a gente já vai ler alguns textos. Êxodo 20, do verso 5 ao 6, fala a respeito da lei da hereditariedade, tendências herdadas. O que diz lá no mandamento? Eu faço de misericórdia... Vamos ler. Quero citar aqui as minhas palavras. Vamos ler aqui o que diz Êxodo 20, verso 5. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o segundo mandamento, ele expressa a questão da lei da hereditariedade, das tendências herdadas, da consequência do pecado. Aquele que pecou, a culpa repousa sobre ele, porém a sua posteridade herda as consequências. Vamos ler esse texto aqui de Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 215, olha só. Visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. É inevitável que os filhos sofram as consequências das más ações dos pais, mas não são castigados pela culpa deles, a não ser que participem de seus pecados. Dá-se, entretanto, em geral, o caso de os filhos andarem nas pegadas de seus pais. Por herança e exemplo, os filhos se tornam participantes do pecado do pai. Mas tendências, apetites pervertidos e moral vil, assim como enfermidades físicas e degeneração, são transmitidos como um legado de pai a filho até a 3ª e 4ª geração.
Esta terrível verdade deveria ter uma força solene para restringir os homens de seguirem uma conduta de pecado. Patriarcas e Profetas, página 215. Esse texto é muito claro, como outros textos aqui, Deuteronômio 24, verso 16. Vamos ler aqui, na palavra de Deus, Deuteronômio 24, verso 16. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. É muito claro. Ezequiel 18, 20. O que diz aqui a palavra de Deus? Ezequiel 18, verso 20. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Ficou claro isso? São muitos textos da Bíblia, são textos de Ellen White, que são muito claros. A culpa repousa sobre o transgressor, porém a sua posteridade herda as consequências do pecado. Más tendências, a lei da hereditariedade. Todos nascemos com uma inclinação natural ao pecado. Vou dar um exemplo. Meu bisavô era alcoólatra, meu avô nasceu com uma inclinação ao alcoolismo, ele não nasceu alcoólatra, ele nasceu com uma inclinação ao alcoolismo. E se meu avô não rompesse, se meu avô não rompeu com essa tendência, com essa má tendência, o meu pai também nascerá com essa tendência. E já nascerá, porque diz aqui a lei, até a 3ª e 4ª geração. Então, o meu avô nasceu com essa tendência herdada, e ele pode, pela escolha dele, exercer essa tendência ou não. O meu pai também, eu também, nasci com essa tendência, com essa inclinação ao alcoolismo. Diferente de alguém que, se o antepassado nunca teve um vício semelhante a este, essa pessoa não terá essa inclinação tão forte como eu terei, porque isto vem como um legado, vem como uma lei chamada lei da hereditariedade. Tendências herdadas ao pecado, essa inclinação natural ao pecado. Porém, eu não nasço alcoólatra, eu não nasço um adúltero, eu não nasço um mentiroso, eu nasço como um mentiroso em potencial, porque eu tenho essa inclinação. E porque nós não nascemos do Espírito, é inevitável que todos, cedo ou tarde, pequemos. É inevitável. A natureza pecaminosa, essa inclinação natural ao pecado, ela inevitavelmente nos conduzirá ao pecado. Neste sentido, e apenas neste, nós podemos entender que herdamos indiretamente a culpa de Adão, ou seja, todos os filhos e filhas de Adão, indiretamente, se tornaram pecados por causa do pecado de Adão, porque nasceram com essa inclinação ao pecado, a natureza pecaminosa, a lei da hereditariedade, sob a lei da hereditariedade, com tendências herdadas ao pecado. E por não termos nascido pelo Espírito como Cristo nasceu, todos somos pecadores. Cedo ou tarde pecaremos. Cedo ou tarde transgrediremos a lei de Deus de uma maneira voluntária e consciente. Ficou claro isso? Então, indiretamente, por causa do pecado de Adão, todos nós, então, somos pecadores. Mas eu não posso entender que eu nasço pecador por causa do pecado de Adão. Natureza pecaminosa, nós temos que entender que faz parte da realidade do pecado, porém não constitui transgressão à lei de Deus. Ter natureza pecaminosa não é o mesmo dizer que eu sou pecador por tê-la. Ficou claro isso? É claro que a natureza pecaminosa, desde o meu nascimento, involuntariamente, eu quero dizer, de uma maneira que não tinha como resistir aos clamores da natureza carnal, me levou ao pecado. Isso é fato. Mas a partir do momento do novo nascimento, do conhecimento do Evangelho, do perdão e do poder de Cristo, não é porque eu tenho natureza pecaminosa que eu tenho que continuar na prática do pecado. E pecado aqui eu estou trabalhando no sentido de pecado consciente, de rebelião, pecado voluntário, pecado em que você exerce a sua escolha, a sua vontade. Ficou claro este ponto? Então, nós temos que fazer uma diferença entre culpa e consequência. O que nós herdamos dos nossos antepassados? As consequências. A culpa repousa sobre o transgressor. Mas no caso de Adão, é claro que indiretamente recebemos a culpa, porque recebemos a natureza pecaminosa, não fomos gerados pelo Espírito desde o nascimento, e de uma maneira inevitável todos pecaram, sem dúvidas.
Mas quando eu olho para um bebezinho, eu posso olhar para um bebezinho e dizer que ele é um pecador? Não. Ele é um pecador em potencial. Mas por que ele morre? Mas por que ele morre se ele não é pecador? Porque não é o salário do pecado é a morte? Ele morre porque ele é filho de Adão. Ele morre porque ele herda a morte natural, não a morte eterna. Ah, mas então ele poderá ser salvo sem Cristo? Não. Quem que poderá ressuscitá-lo? Quem que poderá dar a ele um corpo glorificado? Quem que o levará para o céu? Quem que o livrará da sepultura? É ele mesmo? Entendem isso? É Cristo. É Cristo. É impossível ir ao Pai, ser salvo sem Cristo. Até bebês que não são pecadores. Eu não posso olhar para um bebezinho e falar, é pecador? Que pecado que o bebê cometeu? Nascer? Então, muitos bebês serão condenados à morte eterna porque nasceram? Cadê a justiça de Deus nisto? Eu não consigo entender a justiça de Deus nisso. Isso é uma mentalidade calvinista, em que Deus predeterminou alguns para salvação e outros para perdição. Deus vai olhar para um bebezinho e vai pensar assim, ó, é pecador, morte eterna. Se isso, na sua concepção, não faz com que você passe a enxergar Deus como tirano, opressor, que isso mancha o caráter de Deus, me ajuda a entender isso. Onde está a justiça de Deus nisso? É claro que esse assunto é mais complexo, da relação dos pais em relação aos bebês, mas eu não quero entrar neste ponto. Mas nós temos que entender que Deus é justo. Então, por que bebezinhos morrem? Porque são filhos de Adão e herdam as consequências do pecado de Adão. E uma delas é a morte natural, não a morte eterna. Não a morte eterna. Eu quero trabalhar aí, por fim, neste aspecto de morte natural, morte eterna, as duas ressurreições, duas vidas, e tudo isso ficará mais claro ainda na mente de todos nós. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 15, e aí a gente vai partir para o fim aqui. 1 Coríntios 15, versos 21 e 22. Olha só que interessante, como esse texto lança luz em todo esse tema aqui, ó. Prestem bem atenção. 1 Coríntios 15, versos 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, quem? Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Olha agora o verso 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo, ou seja, todos serão ressuscitados em Cristo. Em Adão, todos morrem. Por quê? Porque pecaram? Não, se você não pecasse nunca na sua vida, você morreria, porque você é filho de Adão. E você herdou de Adão as consequências do seu pecado. Natureza pecaminosa, essa inclinação ao pecado e morte natural. Você não precisa pecar para morrer. Ficou claro isso? Você morre a morte natural porque Adão pecou. E nós lemos isso na lição deste trimestre. A morte que Adão legou para a sua descendência não foi a morte eterna. Ellen White diz isso claramente. É essa morte num outro entendimento. De ter saído do Éden, a morte como ter se distanciado do acesso à árvore da vida de Deus. É neste sentido. Ficou claro? Então aqui o texto está falando, em Adão todos morrem. Eu não preciso exercer o meu livre-arbítrio para morrer a morte natural. E o texto está falando aqui que em Cristo todos ressuscitarão. Vamos trabalhar no aspecto da ressurreição. Existem duas ressurreições. Uma para a vida eterna, quando Jesus Cristo voltar com poder e glória, e a outra ressurreição para a morte eterna, após os 1000 anos. Pergunto a vocês, esses que ressuscitarão para a morte eterna, precisaram ter exercido fé em Cristo? Eles acreditaram em Jesus para ressuscitar? Eles tiveram que exercer o livre-arbítrio deles para participar da ressurreição? Não. Por que eles ressuscitam? Porque Jesus agora é o segundo Adão. Ele é o representante da humanidade, ele é o cabeça. Então, como em Adão todos morrem, em Cristo todos ressuscitam. Porém, agora, morte eterna e vida eterna tem tudo a ver com a nossa liberdade de escolha. De qual ressurreição eu participarei? Se for da vida eterna, é porque você recebeu a justiça de Cristo mediante a fé. Se for para a morte eterna, depois dos 1000 anos, é porque você exerceu o seu livre-arbítrio e rejeitou a justiça de Cristo. E você agora merece pagar pelos seus próprios pecados, pela sua culpa. E é aí que muitos não entendem. Como existem duas vidas, qual vida?
esta vida que vivemos, que é um tempo de graça, para que o nosso caráter seja transformado. Podemos entender que esta vida que vivemos aqui é apenas uma segunda chance que Deus está nos dando. Adão e Eva falharam lá no Éden na primeira chance, Ele está nos dando já então uma segunda chance, um tempo de graça para nos perdoar, transformar o nosso caráter e nos preparar para a segunda vida, que é a vida eterna. 2 vidas, tempo de graça e vida eterna. Existem 2 mortes, a morte como consequência do pecado de Adão e a morte eterna como consequência da rejeição da graça de Deus. Existem 2 ressurreições para a vida eterna e para a morte eterna. Qual que eu farei parte? Ressuscitar, eu ressuscitarei, independentemente de crer em Cristo. Mas de qual ressurreição eu farei parte? Depende da sua escolha, inteiramente da sua escolha, é o livre-arbítrio de você aceitar a justiça de Cristo ou rejeitá-la. Ficou claro? E existem 2 nascimentos. Existe o nascimento da carne, nascemos com essa inclinação ao pecado, essa tendência herdada ao pecado, e existe o segundo nascimento. Agora, o que Cristo nos deixa como um legado, olha que coisa maravilhosa. Cristo nos deixa como um legado um tempo de graça, que foi o que Adão e Eva receberam lá no Éden, porque se o cordeiro não tivesse sido morto desde a fundação do mundo, Adão e Eva não teriam uma segunda chance. É isso que Jesus dá para toda a humanidade, ou seja, pessoas que estão em rebelião aberta diante de Deus já usufruem da conquista de Cristo, da sua justiça, da sua vitória sobre o pecado, porque estão recebendo de Cristo uma segunda chance, um tempo de graça. Entendem isso? Como de Adão recebemos a morte eterna e a natureza pecaminosa, e isso eu não escolho, e ponto final, eu também não escolho receber da parte de Deus um tempo de graça. Eu não escolho receber de Deus a oportunidade da salvação. Ficou claro isso? E agora, a partir do momento da fé em Cristo, eu posso nascer de novo. O Filho de Deus, sendo Deus, se tornou um ser humano, para que eu, um ser humano carnal, mediante a fé em Cristo, pudesse me apegar à divindade de Cristo e me tornasse então filho de Deus. Passasse pelo novo nascimento, o nascer do Espírito como Cristo nasceu, para viver a sua vida, seguir os seus passos, andar nos seus caminhos, pensar como ele pensava, ter a mente de Cristo, realizar as obras de Cristo, ser conduzido e guiado inteiramente pelo Espírito Santo. Então eu coloquei aqui 2 nascimentos, o nascimento da carne e o nascimento espiritual. 2 vidas, o tempo de graça, esta vida que temos, essa segunda chance, e a vida eterna. 2 mortes, a morte como consequência do pecado de Adão, e a morte eterna, se eu não me arrepender e aceitar a justiça de Cristo, a morte como consequência da minha escolha de ter rejeitado a graça, e então eu tenho que pagar pelos meus pecados, a minha culpa, e as 2 ressurreições. Eu não preciso crer em Cristo para ressuscitar, eu não preciso pecar para morrer. Agora, para morrer eternamente, eu preciso rejeitar a graça. Para ressuscitar para a vida eterna, eu preciso aceitar a graça. E é este o conceito que deve ficar claro. Natureza pecaminosa, claro que tem a ver com a realidade do pecado, mas não necessariamente tem a ver com o pecado. Porque Lúcifer pecou no céu e Adão e Eva pecaram no Éden. Ou seja, a partir do novo nascimento, mesmo tendo uma natureza pecaminosa, eu posso, na natureza pecaminosa, obter uma vitória sobre o pecado. Ficou claro agora isso na sua mente? É isso que falamos. E toda vez que estamos trabalhando na questão de pecado, estamos trabalhando na questão de pecado como transgressão da lei que expressa toda a vontade de Deus, que julga os intentos e motivos do coração, a nossa mente, pesa na balança de Deus o caráter. Ficou claro esse ponto? Ou seja, o novo nascimento nos proporciona uma mudança, uma transformação de todo o nosso ser. De todo o nosso ser. E podemos em Cristo, pelo seu perdão e pela sua vida em nós mesmos, nesta natureza, com essa inclinação ao pecado, não mais não termos poder para resistirmos aos clamores da natureza pecaminosa e caída. Agora em Cristo, pelo Espírito Santo, Cristo vivendo em mim, eu posso ter poder e submeter a minha vontade completamente a Cristo, para mesmo na natureza caída, viver uma vida de fidelidade ao Pai. Foi isto que Jesus nos ensinou. Esta é a maravilha da natureza humana de Cristo.
Este é o fio de ouro que nos liga a Cristo. É para isto que Cristo veio, para nos colocar num campo vantajoso na batalha contra o mal, para nos tornar participantes da sua natureza divina e espiritual, para vivermos uma vida de fidelidade ao Pai. Eu já ouvi muitos dizendo, nós não podemos vencer como Cristo venceu, mas por que Cristo venceu? Mas não é o que eu leio na Bíblia. Quando eu leio na Bíblia, aqui em Apocalipse 3, versículo 21, eu leio o seguinte: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A questão é, como que eu venço como Cristo venceu? Quem que era a videira para Cristo? A videira para Cristo era o Pai. Quem que é a videira para nós? É Cristo. Entendem? Se eu seguir os passos de Cristo, manter essa união constante, esta união vital, a videira e os ramos com Cristo, Ele viverá em mim por meio do Espírito Santo e operará em mim tanto querer como realizar. Nascerei de novo como uma nova criatura. O seu caráter será tanto imputado como também comunicado a mim, tanto creditado como comunicado para que eu reflita o seu caráter. Perdão e poder, uma nova criatura. E aí sim faz sentido. E aí vem a maravilha do Evangelho, que mesmo, esse é o mistério da encarnação, que Cristo e nós, em Cristo, e Cristo em nós, para que sejamos um, possamos mesmo, nesta natureza pecaminosa, vivermos uma vida de 100% de fidelidade a Deus. Essa é a maravilha do Evangelho. E é aí que as acusações de Satanás caem por terra. E as acusações de Satanás são progressivas, e uma das acusações, diz Ellen White, é que os filhos e filhas de Adão não podem guardar os mandamentos de Deus. E Cristo vivendo em nós desmente essas acusações de Satanás. E Cristo em nós, nós em Cristo, e Cristo no Pai, todos um, cheios do Espírito, podemos viver uma vida de fidelidade a Deus, guardando a lei do universo, a lei do amor, a lei da justiça, a lei da santidade. Eu não quero citar esse texto aqui como uma fonte de autoridade, mas está lá na nossa teologia também. Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, página 289. A tendência para pecar, ou a tentação para pecar, não é pecado. Essas coisas não constituem rebelião contra Deus. Ceder ao pecado e cometer o ato pecaminoso, transgredindo assim a lei de Deus, isto sim nos aliena do Senhor e nos torna culpados diante dele. Somos responsabilizados pelo nosso próprio pecado, mas graças a Deus é-nos oferecido perdão para os pecados e somos aceitos perante Deus porque a graça reina pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5, 21. E aqui eu quero finalizar lendo esse texto, que é muito claro, ele é muito transparente, não foi escrito numa língua morta, não está escrito em hebraico, em grego, está escrito em inglês. Se quiser procurá-lo no original, está lá, é uma tradução tranquila, a gente não precisa ficar em conjecturas do que esse texto quer dizer, que palavra tal significa tal coisa. É uma leitura normal, natural, é só ler e aceitar, é simples, é só ler e aceitar. Diz aqui o Desejado de Todas as Nações, páginas 122 a 123. Em nossa própria força, é-nos impossível escapar aos clamores de nossa natureza caída. Ou seja, todos somos pecadores porque por nós mesmos, antes do novo nascimento, sermos cheios do Espírito, é impossível, por mais que queiramos, somos escravos do pecado, é impossível resistirmos aos clamores de nossa natureza caída. Satanás trar-nos-á tentações por esse lado. Que lado? Pela nossa natureza caída. Cristo sabia que o inimigo viria a toda criatura humana para se aproveitar da fraqueza hereditária. Que fraqueza hereditária é essa? Tendências herdadas, lei da hereditariedade, a natureza pecaminosa, essa inclinação ao pecado. Inclinado não é caído. Inclinado é isso. Caído é isso. Todos nascemos com uma inclinação e caímos. Mas em Cristo somos perdoados, restaurados, levantados, permanecemos com a inclinação e permaneceremos com essa inclinação até a volta de Cristo, mas não é porque tenho a inclinação que eu tenho que cair. Eu tenho uma outra força aqui me puxando. E que outra força é essa? Para que eu me mantenha reto. Mesmo tendo a inclinação, Deus quer me tornar uma pessoa reta. E que inclinação, que força é essa aqui?
É o poder de Deus, é a força da escolha humana, unido ao poder de Deus. É aí o segredo da vitória. É o ser coparticipante da natureza divina. Continua aqui o texto. Ele quer se aproveitar dessa fraqueza hereditária e, por suas falsas insinuações, enredar todos cuja confiança não se firma em Deus. E passando pelo terreno que devemos atravessar. Esse texto é muito claro. Nosso Senhor nos preparou o caminho para a vitória. Cristo, ele passou pelo terreno que temos que passar. Ele não é apenas o nosso substituto, ele é também o nosso exemplo. Não é de sua vontade que fiquemos desvantajosamente colocados no conflito com Satanás ou apenas. Eu creio em Cristo, mas eu só tenho natureza pecaminosa, eu continuo pecando, e Satanás trazendo tentações e se aproveitando dessa inclinação ao pecado, dessa lei da hereditariedade, e eu não tenho poder para resistir. Vocês estão entendendo isso? Não é de sua vontade que fiquemos numa situação de desvantagem contra Satanás. Não quer que fiquemos intimidados, nem desfalecidos pelos assaltos da serpente. Tem de bom ânimo, diz ele. Eu venci o mundo, João 16:33. O que está lutando contra o poder do apetite, olha o Salvador no deserto da tentação. Veja-o em sua angústia na cruz, ao exclamar, tenho sede, João 19:28. Ele resistiu a tudo quanto nos é possível suportar. Ou seja, se Cristo suportou pelo poder que a ele foi comunicado, cheio do Espírito Santo, nós também, cheios do Espírito Santo, Cristo vivendo em nós, podemos suportar as mesmas provações. É claro que ele foi tentado muito além daquilo que nós poderemos ser. Sua vitória é nossa. Jesus repousava na sabedoria e força de seu Pai Celeste. Nada havia nele que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. Eu li esse texto na outra live, mas eu tinha que ler de novo. Eu acho que a gente tem que fazer um outdoor desse texto. O mesmo se pode dar conosco. O que mesmo? Não cedermos à tentação em nenhum pensamento, em nenhuma motivação errônea, porque nascemos de novo, somos novas criaturas, guiados pelo Espírito Santo. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Ele estava habilitado para o conflito, mediante a presença interior do Espírito Santo. É aí que ele estava unido à divindade. E veio para nos tornar participantes da natureza divina, ou seja, para que nós também tenhamos em nós a habitação interior do Espírito Santo. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, o pecado não terá mais domínio sobre nós. Louvado seja Deus. O que está falando aqui? Que a natureza pecaminosa, não entendendo ela como pecado constituindo transgressão da lei, mas esta inclinação, esse clamor que não tínhamos poder para resistir, não tem mais poder sobre nós, nem a tentação, nem Satanás, nem o pecado, nem a natureza pecaminosa, nada. Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo, a fim do quê? Com qual finalidade? A fim de refletirmos o seu caráter. Eu posso ler, então, perfeitamente o seu caráter, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. Então eu posso ler Apocalipse 14:12 assim, aqui está a perseverança dos santos, os que refletem perfeitamente o caráter de Cristo, de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam perfeitamente a sua lei, aqueles que refletem perfeitamente o caráter de Deus, aqueles que refletem a vida de Cristo Jesus e têm a fé de Jesus, ou seja, têm a mesma submissão da vontade ao Pai como Cristo teve. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Esta é a fé de Jesus, que não depende de circunstância, de motivos, do que está sentindo ou não para submeter a escolha ao Pai. Essa fé irrestrita, essa submissão que não tem restrição de submissão à vontade do Senhor. E somos nós, queridos, esse verso não é simbólico, ele é literal. Nós, ao nos apegarmos à divindade de Cristo, Cristo em nós, o perdão e o seu poder, nós poderemos refletir perfeitamente o seu caráter. E assim, e apenas assim, estaremos preparados para o retorno de Cristo Jesus. Queridos, o cenário está montado, Jesus está muito perto de voltar. O cenário político, religioso, social, está tudo montado. O que está faltando? Está faltando nós, como povo de Deus, abraçarmos essas verdades. O assim diz o Senhor, a luz para o nosso tempo. Vivermos de uma maneira plena, pelos méritos de Cristo,
em Cristo, com Cristo, por Cristo, pela justiça de Cristo, vivermos essas verdades e estarmos preparados para a ceifa, refletindo perfeitamente o caráter do nosso Senhor e Salvador. Então, meu apelo, em palavras enormes e garrafais, que a reforma continue, e a base da reforma seja o reavivamento, o ressuscitar da vida espiritual, a comunhão com Cristo, o amar a Cristo, o conhecê-lo a cada dia mais pela sua palavra, o orar de uma maneira incessante, constante, buscando a Cristo nas madrugadas, na humilhação do eu, no esvaziamento do eu, para que sejamos cheios de Cristo, e que a reforma das verdades do assim diz o Senhor continue na sua igreja, no seu povo, neste mundo, e que a justiça de Cristo seja o nosso único motivo de exaltação, de louvor, hoje e para todo sempre. No Cristo crucificado, contemplaremos o Cristo ressurreto. E a cruz de Cristo será, então, o motivo de cântico dos remidos, de nós, em nome de Jesus Cristo, por toda a eternidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.